Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta terça-feira, dia 13 de janeiro de 2025. O atacante Vitinho pode estar de saída para o Santos. A gente vai explicar essa história, a negociação do Inter para trazer Alejandro ao estádio Beira-Rio, a classificação dos guris na Copinha, uma possível troca de jogadores com o Palmeiras, a viagem do presidente Alessandro Barcelos para a Europa pode resultar em reforços e a explicação do Internacional sobre a questão das contas bloqueadas. Tem explicação importante, eu vou trazer nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu peço para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que tu não perca nada dos conteúdos por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio da KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link e aproveita o aposte e ganhe. Tu vai dar o teu palpite, perdendo ou ganhando, tu pode ganhar R$10. Entra na aba promoções, R$10 em apostas. Entra lá na aba promoções, aperta em aceito participar no aposte e ganhe e se divirta lá na KTO. E ativo é o melhor estimulante sexual e também pro teu dia a dia. Se no dia a dia tu tá meio para baixo, sem energia, vai de ativo. É 100% natural, não precisa de receita, não tem nenhum tipo de contraindicação, então vai de ativo, que ativo é você na ativa sempre, tá certo? Bom, gente, vamos lá. O Internacional segue a sua preparação para o jogo de quinta contra o Monson. Deve ser mais um jogo com o grupo que jogou contra o Novo Hamburgo na estreia e venceu no Campeonato Gaúcho. E eu quero falar aqui da garotada que hoje venceu, goleou e se classificou para a próxima fase de mata da Copinha. O Inter venceu por 3-0 o Retrô de Pernambuco, com 2 gols do Gustavo Huguin, atacante, aquele mesmo eu falei ano passado no canal, veio do Bahia, alto, esguio, de bom drible, velocidade, pode jogar como referência ou pelo lado do campo, hoje jogou pelo lado do campo mais uma vez, marcou 2 gols e também teve um golaço, né, que foi marcado pelo João Miranda do meio da rua. É um jogador muito questionado na base do Inter, mas hoje fez um golaço e ajudou a garotada na classificação para a próxima fase. O Inter vai pegar um velho conhecido, o Nacional de São Paulo, que venceu o Inter por 3-0 na primeira fase da competição. Mesmo assim, o Inter conseguiu a classificação para a fase de mata, passou pelo Retrô de Pernambuco, eliminou a equipe pernambucana e vai pegar o Nacional de São Paulo na próxima fase da Copinha. Deixa eu falar aqui sobre um assunto bem sério e importante, porque o Inter hoje explicou a situação do bloqueio de contas. E o Inter está dizendo que não é um bloqueio de contas, que é um bloqueio de um valor da sua conta, cerca de R$240 mil, tá? O Inter, para quem não viu, ontem foi acionado judicialmente pelo empresário Pablo Leclerc Fluxa, que é um empresário chileno que fez a negociação do Carlos Palacios quando ele veio do União Espanhola para o Inter em 2021. O Inter ficou devendo uma comissão a esse empresário, pagou as 2 primeiras parcelas, mas o restante não foi pago pelo clube. Ele entrou com uma ação na justiça, a justiça deu nesse primeiro momento um ganho para o empresário e acabou bloqueando esses R$240 mil. Esse valor ele está retido. Não é que a conta do Inter está bloqueada e o Inter não possa fazer movimentações. Eu só pondero aqui que o Inter tenha levado quase que um dia para se manifestar. Se o Inter tivesse explicado isso ontem, seria de outra forma colocado. Por exemplo, a questão do sistema de iluminação de gramado que foi oferecido pelo Inter, foram 3 desses aparelhos que bateriam esse valor. Pelo que eu ouvi, judicialmente algo normal. Quando o clube é colocado na justiça por um valor, enfim, ele tem que colocar um bem como garantia. Pode ser qualquer bem que abata esse valor. E o Inter colocou o bem, esse que é o material MU360, um material super moderno que se utiliza para cuidar dos gramados e no futebol brasileiro e futebol mundial é super comum e essa é uma das ferramentas mais conceituadas utilizadas por clubes no Brasil e no mundo. Então, assim, dentro dessa questão do Inter ter colocado esse material como um bem de garantia, é super natural. A questão é que não dá para o Inter ficar devendo por R$240 mil e passar por essa situação e polêmica toda, entende?
Agora está num recesso judiciário, o Inter não vai ter como resolver isso antes do dia 20, tem mais uma semana para isso, só na terça que vem, mas o Inter também tenta uma conversa com o empresário para resolver sem que precise voltar a uma questão preocupante do ponto de vista judicial. Mas essa é a explicação do Inter, não é um bloqueio das contas do clube. O Inter pode fazer movimentações financeiras na sua conta, mas esses 240 mil reais estão retidos. Quando tiver a decisão da juíza ou do juiz, aí vai se definir se esses 240 mil vão para o empresário ou entram para os cofres do clube, tá? Falando em cofres do clube, o Inter acertou uma compra super importante nas últimas horas. Antes eu quero pedir para tu te inscrever aqui no canal. Se tu não é inscrito ainda no canal Lucas Dias Repórter, tu tá perdendo tempo. Todos os dias atualizações do Internacional, últimas informações, apurações nossas e outros conteúdos bem legais para vocês. Então te inscreve aqui no canal, é de graça, é só apertar o botãozinho do inscrever-se. Se tu tá me vendo pela TV, pelo computador, celular, notebook, tablet, iPad, só te inscreve e deixa o like nesse vídeo, tá? Bom, gente, o Inter acertou a compra do atacante Raikkonen, que tem contrato com o Inter até o final desse mês de janeiro. O Inter tinha que acertar essa compra com o Goiás e acertou, está adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta por 2 milhões de reais. O Inter ainda está resolvendo qual vai ser a forma de pagamento, mas está tudo acertado com o Goiás. Não se descarta uma possibilidade de envolver jogadores na negociação. Essa informação foi trazida pelo meu parceiro Lucas Colar em primeira mão e a gente confirmou aqui no canal e está trazendo para vocês. Então 2 milhões de reais por 50%, o Inter já confirma o acerto também com o Goiás pelo atacante Raikkonen. Tem uma outra situação que o Inter precisa resolver, que é do Diego Kozer, que fez o gol da vitória contra o Novo Hamburgo no final de semana, porque ele tem contrato com o Inter até dia 31 de janeiro também. Tá? O Raikkonen estava emprestado. O Diego Kozer pertence ao Inter, só que o contrato dele, ele que chegou no ano passado, o contrato dele é até fevereiro, tá? O Inter já está em algumas negociações para renovar o seu contrato, tem até uma cláusula ali de renovação por mais 3 anos, mas o Inter precisa agora negociar com ele e com os seus empresários. O Inter tem 70% desse jogador, 20% é da Chape, clube catarinense que negociou com o Inter a vinda do Diego Kozer para cá, e 10% é do atleta e dos seus empresários. Então o Inter vai agora, não vou dizer correr contra o tempo, ainda tem aí 2 semanas para resolver essa situação do Diego Kozer e manter ele aqui em Porto Alegre, tá? Tem uma situação importante de chegada também, que é a do Alejandro, tá? A informação que eu tenho é que com o sinal verde do CSKA para emprestar o Alejandro para o Inter, agora o Inter parte para uma segunda fase da operação, que é conversar com o CSKA sobre os moldes desse empréstimo. O Inter quer um empréstimo com opção de compra. A informação que o Inter já tem é que o CSKA deve botar um valor de compra na casa dos 5 milhões, tá? Que é o valor que eles pagaram para o Bragantino, que era o valor da multa dele, né, 5 milhões de euros, para tirar ele do Red Bull Bragantino. Ele estava emprestado ao Vitória, foi artilheiro do Brasileirão, e aí, como ele pertencia ao Bragantino, o CSKA foi no Bragantino, pagou a multa e levou o jogador. Ele não está muito bem por lá. O Inter está tentando esse negócio por empréstimo, é um nome antigo, né, que já tinha interessado a gestão do presidente Barcelos na temporada passada e que o Inter está tentando finalizar. O Alejandro agora ele está voltando para Moscou, na Rússia, para se apresentar ao CSKA, mas espera que nas próximas semanas tenha um desfecho positivo e que ele possa voltar para o Brasil aí para assinar com o Inter esse empréstimo com opção de compra. Esse negócio está andando ainda. Não está próximo de ser fechado, mas está andando e o Inter tem esse sinal verde porque o CSKA quer emprestar o jogador, tá? Agora, deixa eu falar aqui sobre essa história do Vitinho, né? Que é uma história que tem repercutido bastante, uma informação que veio de Santos hoje, de um portal bem conceituado, tá? Que acompanha diariamente o Santos, que é o Diário do Peixe. Se eu não me engano, foi o Lucas Barros, o repórter, que trouxe a informação de que o Vitinho teria um pré-contrato assinado com o Santos. Aí vem a questão. Sim, o Vitinho está podendo deixar o Inter, mas não, ele não tem um pré-contrato assinado. A informação que eu colhi hoje à tarde é de que ele não assinou esse pré-contrato com o Santos, mas existe uma expectativa do staff do atleta e do Santos que ele assine esse pré-contrato nos próximos dias, quem sabe no máximo até a próxima semana. O Santos está buscando uma reposição para o Guilherme, que foi vendido para a Major League Soccer no final, na virada agora do ano. O Vitinho já era um nome que interessava o Santos antes da virada do ano, só que o Santos não
conseguiu avançar nas conversas, o Inter já estava se preparando para assinar um pré-contrato, aí aparece o Liao Ningqin da China tentando fechar com ele, acaba levando o Jefinho do Botafogo, e agora o Santos, nos últimos dias, desde o final de semana principalmente, voltou a conversar com o empresário do Vitinho e com o jogador, e ofereceu 3 anos de contrato, o dobro de salário, pelo menos, do que ele recebe aqui no Internacional, e a possibilidade de jogar com o Neymar. Tem muita gente que acha que isso não é relevante, mas tá, gente? Para jogadores jovens, principalmente como o Vitinho, todos eles se espelham, gostam do Neymar, então jogar com o Neymar para eles é algo interessante. Então, isso balançou, essa proposta do Santos balançou o Vitinho, e a informação que eu tenho é que sim, tem um avanço nas conversas entre Santos e Vitinho para que ele assine esse pré-contrato com o Santos. Caso ele assine o pré-contrato com o Santos, Lucas, como é que fica o Inter na história? O Inter tem o Vitinho emprestado garantidamente até o meio do ano. Aí o Santos vai ter que negociar com o Inter uma liberação, pagar aquela taxa de vitrine. E aí o Inter vai ter que cobrar um valor para liberar ele agora para o Santos. Se não, o Santos pode esperar até o meio do ano, o que não é a ideia do Santos, e esperar até o meio do ano para receber ele de graça. Lembrando, termina o empréstimo dele com o Inter dia 30 de junho e o contrato com o Dinamo de Kiev. Por isso que ele está apto a assinar um pré-contrato e sair de graça, tá? O Inter trouxe ele de graça. O Inter só paga o salário do Vitinho. Ele veio pela normativa da FIFA por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia e hoje está jogando emprestado ao Internacional. Mas seria uma perda de um titular, de um jogador que foi importante ao longo de 2025. O que eu ouvi é que o Inter não saiu da negociação ainda. O Inter, inclusive, diz que ficou sabendo por meio da imprensa do interesse do Santos, não do interesse, mas de que estaria tão avançado assim, e o Inter garante que ainda está na mesa de negociações pelo Vitinho. Mas a informação que eu tenho é que, mesmo assim, o Vitinho tem um avanço importante com o Santos e existe a possibilidade dele deixar o Internacional. A outra situação que eu quero trazer aqui é de uma possível troca entre Inter e Palmeiras. Sim, o Inter mantém o interesse no atacante de 28 anos, Bruno Rodrigues. E com isso, o Inter já está conversando com o Palmeiras e o Palmeiras está com a ideia de negociar atletas com o Inter. Aí mandaria o Bruno Rodrigues e pediria um atleta do elenco do Inter. Óbvio, o Palmeiras não é bobo nem nada. O Palmeiras não vai pedir um jogador que é reserva no Inter. É muito mais fácil o Inter pedir um jogador como o Bruno Rodrigues, que é reserva hoje no Palmeiras. Mas o Palmeiras, sim. Essa informação que é confirmada lá no CT do Palmeiras em São Paulo, o Palmeiras pensa numa troca de jogadores com o Internacional. Vamos ver se isso vai evoluir e qual jogador que o Palmeiras vai pedir. Por exemplo, existem jogadores do Inter hoje que não são ninguém, o próprio presidente disse, né? Ninguém hoje no Inter é inegociável. Borré, Bernabé, que já interessou o Palmeiras antes de ser comprado pelo Inter, Thiago Maia, que pode ser negociado a qualquer momento, são possibilidades. Qualquer jogador é possibilidade hoje para ser negociado. Claro, o Inter não vai negociar o Alan Patrick pelo Bruno Rodrigues, o Inter não aceitaria esse tipo de negócio. Agora, dependendo do jogador, pode sair negócio. Quem sabe o Palmeiras manda um jogador e mais um dinheiro, dependendo do atleta que o Inter liberar, essa é a grande questão. Mas sim, Palmeiras e Inter estudam uma troca de jogadores e um negócio nesses moldes, tá? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.